Queridos ouvintes, sejam bem-vindos ao projeto Ciência é Vida. Vocês estão bem? Espero que todos estejam bem e focados no seu crescimento pessoal e profissional. Nosso público-alvo é composto por alunos, professores, curiosos e interessados nos temas científicos e tecnológicos. Hoje trazemos um exercício de física na área de cinemática com um bom nível de complexidade conceitual. Esse já é o nosso quinto exercício da trilha de aprendizagem e o segundo associado à função horária do movimento uniforme. Se quiser saber qual é o exercício, quais os conceitos utilizados e o desfecho para esse exercício, fique conosco até o final. Hoje trazemos um exercício da Universidade Federal do Pernambuco com o seguinte enunciado. Dois amigos caminham em sentidos opostos ao longo de uma mesma reta, em um corredor extenso de um shopping center. Os módulos das suas velocidades são constantes e iguais a 1,0 metro por segundo e 1,5 metros por segundo. Num dado instante, a distância entre eles é de 50 metros. Em quanto tempo, após esse instante, os amigos se encontrarão? As alternativas são alternativa A, 10 segundos, alternativa B, 20 segundos, alternativa C, 30 segundos, alternativa D, 40 segundos e alternativa E, 20 segundos. Observem que, nesse caso, nós estamos considerando a velocidade média e constante. Como consequência, nós podemos caracterizar essa situação física como uma situação de movimento uniforme. O primeiro ponto interessante que nós gostaríamos de enfatizar é a condição de encontro. Essa é a condição para que duas pessoas se encontrem, ou seja, elas precisam se encontrar na mesma posição, ou seja, a posição do amigo A tem que ser a mesma posição do amigo B, mas eles também precisam se encontrar no mesmo instante de tempo. Ou seja, o instante de tempo do amigo A precisa ser igual ao instante de tempo do amigo B. Essas são as condições de encontro, elas vão ser muito utilizadas nos exercícios de cinemática, sejam eles de movimento uniforme ou de movimento uniformemente variado. Como nós estamos utilizando os princípios do movimento uniforme, nós temos aqui algumas das suas principais características. Sempre que falamos de velocidade, nos referimos à rapidez com que um corpo se move. Essa velocidade ela pode ser vetorial ou escalar. Vetorial, nós estamos levando em consideração o módulo, que é a intensidade, o sentido e a direção. Se nós estamos considerando a velocidade escalar, nós estamos considerando apenas o módulo dessa velocidade. A equação utilizada para calcular a velocidade é velocidade média, ou simplesmente velocidade, é igual ao ΔS sobre o ΔT, que é igual à posição final menos a posição inicial, dividido pelo tempo final menos o tempo inicial, ou simplesmente a distância pelo tempo. Veja que o movimento uniforme é caracterizado por uma velocidade constante, e se esse movimento tiver uma trajetória em linha reta, ou uma trajetória retilínea, nós podemos dizer que o movimento é um movimento retilíneo uniforme. Muito bem, retornando para as alternativas, vamos entender um pouco mais do problema. Nós temos o amigo A se deslocando na direção positiva da trajetória, então a velocidade dele é uma velocidade positiva igual a 1,5 metros por segundo. Vamos considerar como ele estando na posição zero, no tempo zero. Temos também o amigo B, que se movimenta com uma velocidade de 1 metro por segundo. Se a distância entre eles é de 50 metros, logo a posição de B é igual a 50, num tempo também considerado como tempo igual a zero. Observem que a velocidade recebeu um sinal de negativo, já que ela se encontra na direção oposta da direção positiva do deslocamento. No caso do amigo A, ele está se deslocando em movimento uniforme progressista, uma vez que a sua velocidade é positiva, e o amigo B se desloca com um movimento uniforme classificado como retrógrado, já que a sua velocidade é uma velocidade negativa. Ele caminha na direção contrária do
deslocamento positivo. E eles vão se encontrar em uma determinada posição, que nós não sabemos qual é, e num determinado tempo, que nós também não sabemos qual é. Mas nós sabemos que a condição de encontro é que eles estejam na mesma posição. Ou seja, a posição de A tem que ser igual à posição de B. Aplicando a função horária do movimento, então a posição final de A é igual à posição inicial de A mais a velocidade de A vezes o tempo de A, igual à posição final de B. A posição final de B é a posição inicial de B mais a velocidade de B vezes o tempo de B. Lembramos também que para que haja um encontro, eles precisam estar na mesma posição também no mesmo instante de tempo. Então, o tempo de A é igual ao tempo de B, que é igual a um tempo t qualquer. Aplicando os valores, nós temos então que a posição inicial de A é 0, mais a velocidade de A, que é 1,5 vezes t, que é o tempo de A, é igual a 50, que é a posição inicial de B, menos 1,0, que é a velocidade de B, vezes um tempo t qualquer. Observem que o menos t, menos 1t, está do lado direito da equação, precisa ir para o lado esquerdo para que a gente isole a variável t. Quando ele muda de lado na igualdade, ele inverte o seu sinal. Então, o menos 1t se transforma em mais 1t. 1,5t mais 1,0t é igual a 2,5t, igual a 50. O 2,5t está multiplicando, passa dividindo 50, então o tempo é igual a 50 dividido por 2,5. Logo, o tempo é igual a 20 segundos. Muito bem, alternativa B. Observem que matematicamente não há uma grande complexidade no exercício, porém ele demanda o domínio sólido dos conceitos associados ao movimento uniforme. Desejamos que o conhecimento que nós trouxemos hoje contribua para a sua jornada de vida e, se você gostou do conteúdo, compartilhe com seus amigos e professores. Até a próxima!